importantes para que a gente esteja acompanhando. Bom, então vamos lá. Iniciando aqui o nosso momento, né? Abril é azul, né? O amor tem muitos aspectos, né? Esse é um evento em homenagem, né, ao dia 2 de abril, né, onde nós temos aí o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? E nós sabemos que essa é uma temática que a gente precisa aprender bastante, a gente precisa se aprofundar muito, né, para que a gente consiga lidar com mais respeito com o nosso próximo, tá bom? Então, eu convido, né, o meu amigo Marcos José, ele que é orientador da CREA 17, e acompanha também as ações da educação especial, né, para fazer uma fala inicial de acolhida, né, bem breve. Fique à vontade, Marcos, e seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia aos alunos que estão presentes. Bom dia, professora Eliane. É um prazer voltar à escola, né? Eu sempre digo voltar à escola porque a gente, mesmo não estando presente, a gente está virtualmente, né, dentro das ações da escola, né? Então, é um prazer voltar para a escola, né? Já tenho dito que tenho nutrido um carinho muito grande por toda a equipe que compõe a escola, dos gestores aos professores. Isso se estende também, claro, aos alunos. Né? Eu acompanho também o grupo dos meninos do Círculo de Leitura, com a professora Eliane. Acompanho no sentido de ser um espectador, né? Apenas fico observando, às vezes boto umas palminhas para algumas ações. E confesso que eu queria até participar desse último encontro agora, porque o texto que eu li me tocou bastante, foi super bacana, né? Feliz a escolha dos meninos pelo texto. Tá? Parabenizo aí a professora Eliane por estar à frente desse trabalho. Mas agora nosso foco é, na verdade, a educação especial, né? Educação inclusiva. E também temos percebido o quanto a escola tem caminhado nessa direção, né? E isso é importante, porque se a gente for considerar o histórico de inclusão do nosso país, não tem sido nada, como é que eu diria, um cenário nada agradável de se perceber, porque ainda há muitas barreiras a serem quebradas quando o assunto é inclusão. Né? Historicamente, a gente vê que as pessoas que tinham deficiência, elas eram subjugadas, elas eram excluídas do convívio social. Muitas famílias tinham vergonha de ter pessoas na família com alguma deficiência e as deixavam trancadas em quartos, né? Às vezes às vezes escondiam quando chegava alguma visita, algo desse tipo, porque não compreendiam também, é claro, havia um pouco de ignorância, não compreender isso, e aí assim faziam. E quando foi para incluir essas pessoas na escola, também não foi diferente. A gente não tinha conhecimento, muitos professores também não detinham conhecimento acerca dessas deficiências, e o primeiro pensamento que veio foi que não dá certo, né? Que não é possível, né? Que os meninos têm que estar numa escola específica para isso, e não na escola regular, não junto com os outros alunos, né? E a gente sabe que todos somos iguais perante a lei e perante nosso Deus também, né? Pegando aí o viés religioso, somos todos iguais. E a palavra já bem diz que aquele que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Porque como pode amar a um Deus que não vê se não ama sequer o seu irmão que está do seu lado, né? Então, partindo desse princípio de amar o próximo, né, de amar a quem está próximo, a inclusão precisa acontecer dessa forma, né? E quando a gente leva essa temática para discutir com os alunos, né, com professores e alunos, isso é importante, porque a gente vai aos poucos quebrando essas barreiras que existem, né? De que não dá certo, de que os meninos precisam estar numa sala específica, e quando, na verdade, nós temos também, claro, salas específicas para trabalhar essas necessidades, essas deficiências, mas eles precisam também estar com os demais alunos. Por isso que a gente tem a sala de recursos multifuncionais, não são em todas as escolas, mas algumas já possuem, onde trabalha-se a deficiência do aluno, né, com atividades específicas para cada uma das deficiências, seja autismo, seja baixa visão, seja surdez, né? E depois ele vai para a sala regular, onde está lá com os pares, onde está lá com o professor, a lecionar a sua disciplina e ir lá aprender. Óbvio que não temos o mesmo ritmo de aprendizado, isso dito numa sala regular, imagine os alunos da educação especial, eles também têm seu próprio ritmo de aprendizado, em função das próprias comorbidades que possuem. E compreender isso
é importante para a gente compreender e acolher esses meninos dentro da sala, né? A gente via relatos de que os alunos, quando estavam na sala regular, eles ficavam no cantinho da sala, lá bem reclusos, às vezes, quanto mais quieto para a professora, melhor, para os alunos também, muitas vezes, e às vezes faltava uma compreensão dos alunos, dos demais, em entender aquela deficiência, né? E nós temos visto que tudo isso tem mudado a partir do momento que a escola tem trabalhado esse tema junto aos seus professores, junto aos alunos, junto aos pais que também precisam compreender isso, sejam pais dos próprios alunos com deficiência e os pais com alunos que não possuem deficiência. É importante a gente trabalhar isso. E o trabalho com autismo, ele é um desafio também, assim como as outras deficiências, né? O intérprete ajuda o aluno surdo, o aluno cego, né? Mas com o autismo há outras diferenças, há outras peculiaridades que precisam ser entendidas, né? A agitação, o barulho não é bem-vindo pelos alunos que têm que são autistas, né? Porque eles têm uma sensibilidade auditiva muito grande e isso os deixa um pouco perturbados. Então, por isso que muitas vezes nem eles ficam no recreio. Algumas vezes, sim, dependendo do grau, né, de comprometimento do autista. Mas, em suma, eles têm suas próprias peculiaridades e isso varia muito de cada aluno, de cada criança, de cada jovem que tem autismo, né? Vai depender do grau de severidade de comprometimento. E a gente compreender um pouco, a gente não precisa dominar tudo o que se diz a respeito das deficiências dos meninos que estão lá na sala regular. Mas a gente precisa, pelo menos, estar aberto a compreender que eles são alunos e, como tal, também precisam ser respeitados dentro dos seus limites e possibilidades, né? E ter essa aceitação por parte dos alunos, dos demais, dos seus pares, já é o primeiro passo, né? Então, a gente precisa compreender algumas peculiaridades dos meninos e ver a melhor forma de contribuir para o seu processo de avanço em termos de aprendizado, em termos como é que eu diria, de vencer algumas barreiras que são postas tanto pelo próprio autismo, quanto também pelas barreiras sociais que são postas, né? Pela falta de compreensão dos demais. Então, a gente fica muito feliz em saber que a escola tem caminhado a passos largos, eu diria, né? Não é o primeiro evento que a gente participa da educação especial da escola, e eu diria que é uma das poucas escolas da nossa regional que tem se preocupado com essa temática. É importante, a gente tem visto aí uma leva muito maior de alunos com necessidades especiais adentrando a escola. E chegarão mais, porque eles precisam sair do seu quartinho escuro, os pais precisam ter esses meninos de lá desse quartinho escuro e levar para a escola, que é o lugar deles, de aprendizado, de interação social, de respeito mútuo, né? Então, eu parabenizo a escola, parabenizo os professores, os alunos que têm aí ido adiante nessa empreitada de favorecer a inclusão dos nossos alunos. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade e estaremos aqui para contribuir com o que for necessário. Muito bem, muito obrigado, Marcos. Nós que agradecemos a sua participação. É sempre muito bom eu tê-lo aqui, né, nos apoiando. Eu gostaria de convidar agora a nossa coordenadora Rebeca, né, também para fazer uma fala de acolhida para vocês. Oi, pessoal, bom dia. Quero agradecer aqui a presença de todos, né, nossos convidados, e que seja um evento bem gratificante para todos nós e que possamos aprender muito, tá bom? Eu vou fazer a acolhida aqui bem rapidinho com um texto. É o texto de um pai de um autista, mas ele é bem interessante. Pedro, tu só me confirma se tu tá me ouvindo? Estou, está tudo ok. Um mundo mais humano e mais justo, sem mentiras, sem hipocrisia, sem tolerância com o crime de qualquer espécie, mais livre e mais fraterno, onde cada um pudesse exercer sua individualidade, sem ser socialmente comparado e condenado por isso, onde a tônica dominante fosse a ingenuidade, e ninguém se aproveitasse de ninguém justamente por ser ingênuo. Desde que o mundo é mundo, pessoas sonham com isso e lutam por isso. Aristóteles, Cristo, Buda, Joana d'Arc,
Colombo, Freud, Tiradentes, Martin Luther King, Gandhi, Teresa de Calcutá, entre outros. Mas todos eles tentaram sozinhos. A maioria pagou com a própria vida. Mas lembrem-se, eles estavam só. Agora, eles vêm em batalhões. São cada vez em maior número. Já são 70 milhões. Desta vez, nós, os que dizem ser normais, os que querem manter a vaidade, o privilégio, o pecado, a ambição, não podemos derrotá-los, porque não paramos de lutar. Porque não nos juntamos a eles e reconhecemos que estão certos, que o mundo deles é o certo. Porque precisamos mudar isso e que temos muito a aprender com eles. Por que não paramos de tentar modificá-los e transformá-los em seres imperfeitos como nós? Por que não nos espelhamos neles e não nos esforçamos para sermos mais parecidos com eles? O que está nos impedindo de melhorar o mundo, de alcançar o modo justo de viver? Já podemos agora não estar mais sozinhos. Temos um exército que quer que sigamos com ele. Eles são os autistas. A partir de amanhã, se você quiser, podemos ser 70 milhões e um. E esse um, que é você, vai fazer toda a diferença. Esse texto é de um pai de um autista, ele escreveu uma coluna, né, para falar sobre as lutas, né, que eles vivem e que nós vivenciamos todos os dias, né, seja através da nossa opinião, do nosso preconceito ou do nosso apoio, né? Então, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode apoiar, né, a gente pode entender, né, que é o que eles precisam. Então, que a gente possa aprender bastante com as pessoas que vão estar aqui falando sobre o que elas entendem, né, sobre o aspecto autista. Bom dia, pessoal. Muito bem, muito obrigado, Rebeca. Dando continuidade, né, ao nosso momento, né, eu convido a professora Sônia, né, ela que é a professora regente da Sala de Educação Especial, né, e acompanha o trabalho, né, isso é um evento promovido, né, pelas professoras, né, que lá estão, a professora Neide, a professora Risalva e também a professora Sônia, né, e Sônia é quem irá conduzir os trabalhos, né, eu vou ficando por aqui, dando o suporte quando necessário, mas fique à vontade, Sônia, agora é com você. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Só um momentinho aqui. Está ok aí o som, Pedro? Sim, okay, sim, a gente escuta bem. Uhum. Bom dia a todos. Então, hoje é um dia muito especial. Hoje nós temos aí no nosso encontro alunos, toda a comunidade escolar, alunos, professores, parceiros, mães, né, responsáveis pelos nossos alunos. Então, é um momento de bastante aprendizado, certo? Quero agradecer aí a presença dos nossos professores, né, os colegas, professores da escola, a presença de Marcos José, que nos acompanha, é o representante da CRED, da Educação Especial. De antemão, agradecer a Luísa Helena, a psicopedagoga, que vai dar uma orientação muito boa sobre esse assunto. A Carla, já foi também nossa colega de trabalho da Escola José Corrêa Lima, e hoje vai estar aí presente nessa conversa. Então, eu quero agradecer também à professora Eliane, que está aí com as turmas do terceiro ano. É um momento de reflexão, de aprendizado, porque você só compreende, né? Você só compreende, você só consegue sentir o que o outro, né, passa quando você entende o que ele está sentindo. Então, é muito importante a presença dos alunos nesse momento, certo? Então, já quero agradecer de antemão aí a todos os presentes. E hoje nós temos aí como parceiros, né, nesse momento, nós temos a professora Neide. Professora Neide, ela é cuidadora da escola José Corrêa Lima, acompanha nossos alunos, e também ela é psicopedagoga. Então, tem muito aí para oferecer com as suas palavras nesse momento. Ela vai ter um momento de acolhimento. Temos também o nosso aluno Ricardo, aluno do segundo ano da nossa escola José Corrêa Lima.
Ricardo sempre participa ativamente dos nossos eventos, é aluno da sala de AE, ele vai ter esse momento também com a caracterização dos símbolos do autismo. Temos aí também a participação de Jocássia, que é assessora financeira. Jocássia também é uma parceira muito importante no nosso trabalho, ela está sempre de mãos dadas, e ela vai falar sobre um relato de experiência de mãe, de filho autista. Temos também a psicopedagoga especialista em educação inclusiva, Luísa Helena, e a professora Carla. Então, no momento, eu acredito que eles, na sua fala, eles possam falar melhor da sua trajetória com o trabalho sobre autismo. Então, tenhamos uma manhã bem proveitosa, com certeza vai ser um momento riquíssimo de aprendizado. Bom dia para todos. Agora, no momento, nós vamos ter o acolhimento com a professora Neide. Vocês me ouvem bem? Dê um sinalzinho aí se vocês estão me ouvindo bem. Tudo ok, Neide. Bom dia a todos, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Neide, né? Faço parte da Escola José Correia Lima, sou cuidadora, fiz uma especialização recentemente em psicopedagogia, não atuo na área, mas foi uma especialização muito rica de conhecimentos, né? Fico muito feliz por ter feito, né? Quero agradecer a todos vocês por estarem presentes nesse momento, né? Desejar a todos um excelente dia. Hoje é um dia que nos deixa muito felizes, né? De a gente poder parar um pouco para pensar sobre as questões que envolvem o autismo, né? O universo autista, né? E isso faz com que a gente possa crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Isso me deixa muito feliz, né? Agradeço a presença de todos os convidados, né, que hoje a gente possa tirar o máximo de proveito, como já foi dito, né, porque foi um momento pensado, assim, com muito carinho, né, para toda a comunidade escolar, e que a gente possa hoje estar fazendo algumas reflexões, mas não somente hoje, né, que essas reflexões, elas perdurem aí durante o ano inteiro, né. E pensando, né, sobre essas questões do universo autista, me veio um pensamento sobre o que nós podemos aprender com eles, né, porque normalmente a gente pensa no que a gente pode contribuir, no que a gente pode fazer por eles, né? E eles? O que eles têm para nos ensinar? Pensando nessa reflexão, né, pensando nesse ponto de partida, aí eu me deparei com um texto da AMA, da Associação dos Amigos do Autista de Joinville. E lá eu vi um texto de Amanda Pulli. Ela é mãe de um filho com TEA, né? E aí, nesse texto, ela coloca assim, as 13 lições que aprendi com meu filho autista. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Ela diz assim, o autismo do meu filho me ensinou muito mais sobre a vida do que sou capaz de ensinar para ele. E me transformou na pessoa que sou hoje. Aqui, listo 13 lições que aprendi graças à sua condição especial. É normal ser diferente. Aprendi a não ter preconceito algum com aquilo que considerava diferente. Cada um tem suas batalhas e suas histórias, mas o objetivo é sempre o mesmo, a felicidade. Aprendi o que é inclusão. Não é simplesmente colocar junto. Demanda preparar o ambiente e as pessoas que irão conviver. As coisas são mais simples do que parece. A gente é que se deixa levar pela imaginação. Aprendi a respeitar o tempo. Cada criança tem sua forma e seu ritmo para se desenvolver. A nossa pressa não irá ajudar em nada. Aprendi que não importa as surpresas que a vida lhe reservou, você tem capacidade para encarar e superar. Aceite. Aprendi que eu sou a maior especialista do meu filho. Nenhum médico é capaz de descrevê-lo e tratá-lo como eu. Aprendi a traçar metas curtas e comemorar cada vitória, por menor que ela seja. Aprendi a pedir ajuda e pedir colo também. Somos seres humanos, não sabemos de toda a verdade e temos muitas fragilidades. Independente dos dias em que estamos desanimados,
devemos ir à luta, mesmo que a passos de formiga. Aprendi a ensinar o que sei. Eu posso espalhar a sementinha e ensinar aos outros em que meu filho é diferente e em que podem contribuir com ele. Existem diferentes formas de aprender a mesma coisa. Você só precisa encontrar o caminho. Se isolar um pouco pode ser bom. Ajuda a organizar os pensamentos. Se programar, recomeçar. Aprendi a insistir. E nunca desistir. Esse texto, ele me tocou bastante, porque não somente os pais, né, que têm filhos com TEA, mas também toda a comunidade escolar. Em algum momento na sua vida, você já se deparou com alguém que tem TEA, né? Um professor, algum familiar, de repente algum amigo seu tem TEA. Então, assim, pense sobre isso a partir de agora, que lições você pode aprender com ele, né? Eles têm muito a nos ensinar quanto à forma como eles veem o mundo, a forma como eles nos enxergam, como eles veem as relações humanas, um mundo peculiar que a gente tem muito a extrair dele, né? Então, essa é a minha reflexão, né? Espero que todos vocês possam pensar um pouquinho sobre isso e que nós possamos agora dar continuidade à programação, tá? Eu agradeço a minha fala aqui, a minha oportunidade. Então, continuando, né, esse momento muito, assim, reflexivo, muito tocante, o que Neide colocou aí, né, eu vi até a emoção aí de algumas mães, muito importante o texto que ela leu, realmente no sentido de tocar o nosso coração por essa causa. Nesse momento, agora, nós temos a nossa contribuição com o Jocássia, nossa assessora financeira da Escola José Corrêa, que vem aí com uma palavra para vocês. Bom dia, Jocássia. Bom dia. Alguém confirma aí se está me ouvindo direito? Tudo ok. Tudo ok. Gente, bom dia, né? Sônia já me apresentou aí. Eu me chamo Jocássia. Eu sou mãe de 2 filhos, né? O meu filho mais velho, ele foi diagnosticado dentro do espectro autista com 2 anos e 11 meses. Sou também servidora pública, sou assessora financeira, trabalho como assessora financeira dessa escola, sou esposa, sou dona de casa, então eu sou tudo isso, né? Todo esse conjunto. Inicialmente eu queria parabenizar, né, a todos os organizadores por essa temática. Como o Marcos falou bem no início, o tema está muito interessante, é muito bom de falar sobre isso, é muito importante falar sobre isso, né? Nesse mês de abril, em que a gente trabalha essa conscientização do autismo, então a gente precisa estar sempre lançando as informações, falando sobre isso, porque isso é a nossa realidade hoje. E agradecer, né, ao convite por estar aqui, por poder conversar um pouco com vocês, alunos, professores, pais, sobre esse assunto. Quero confessar para vocês que eu não sou muito de falar, eu estou bem assim na minha, e com isso eu fico muito nervosa também. Mas eu vou tentar conversar um pouco com vocês, né, sobre a minha vivência, e fui convidada aqui para falar um pouco sobre esse cuidado, né. Eu tenho um filho dentro do espectro, e tem uma frase que a gente escuta muito quando a gente faz reflexões, trabalhando essa questão da inclusão e relacionado ao autismo, que diz assim: ensina-me de várias maneiras, pois assim sou capaz de aprender. E vai ser mais ou menos assim que eu vou conversar com vocês, porque foi assim que eu aprendi a lidar, a conviver e a trabalhar com meu filho, né? Buscando as maneiras que eu podia ensinar. Se não era o padrão, aquilo que era padrão para toda criança, então eu ia estar sempre procurando por que caminho a gente ia chegar naquele lugar, que todos chegavam de uma forma, mas a gente ia encontrar e a gente vem encontrando a forma de chegar lá. Só uma pausazinha para falar, só para relatar um pouco da mensagem que Neide
leu aí, né, que eu me emocionei, quase que eu não consigo começar a minha fala, porque eu já queria chorar, né? E a gente que é mãe sabe que foi uma verdade, né? Como se fosse uma leitura da nossa vida, né? Realmente, no decorrer da caminhada, a gente vai percebendo que a gente aprende muito mais do que ensina. A gente vai tentando aprender para ensinar e quando a gente percebe, a gente está aprendendo muito mais. E assim, para falar um pouco sobre cuidado dentro do universo autista, com uma criança do espectro, como eu não estou falando só com mães, né? Porque falar de cuidado com mãe, a gente tem, de várias formas, a gente vai se entendendo. E a gente tem aqui alunos, né? A gente tem adultos que não têm filhos. E aí eu trouxe um pouco uma comparação para que ficasse melhor da gente ir fazendo essa associação da importância desse cuidado como mãe, não só com um filho dentro do espectro, mas a gente que é mãe, a gente nasce com essa missão, né? Quando nasce a mãe, já nasce essa missão, a importância desse cuidado. E eu sei que aqui tem vários amantes desse assunto, do qual eu vou falar, comparar, né, que não têm filhos. Então, eu escolhi fazer um pouco de comparativo com o cuidado com as plantas, né, que também são seres e que necessitam de todo um cuidado para que possa ter o desenvolvimento adequado. De início, quando você vai cuidar de uma planta, quem tem esse gosto, né, quem tem esse carinho, quem gosta de fazer, de cultivar plantas, é importante que você conheça aquela espécie, né? Você busque saber, sei lá, quais são as espécies, se ela é uma suculenta, uma orquídea, se é uma planta frutífera, enfim. Você precisa situar aquela planta a qual você vai cuidar, para que você saiba como cuidar, né? E aí, quando a gente tem um filho, eu gosto muito de dizer isso nas minhas falas com mães ou relacionada a isso, que é necessário que a gente conheça o nosso filho. Porque não é porque é nosso filho que a gente já o conhece. A gente precisa observá-lo, né? Das pequenas formas. As crianças gostam de brincar, mas como é que o meu filho gosta de brincar, né? E de que forma isso pode contribuir para que eu possa conhecê-lo melhor? Isso fez parte, né, do início da percepção de que o meu filho estava dentro do espectro. Ele gostava de brincar, mas ele gostava de colocar as coisas sequenciadas, em tamanhos. Ele gostava de brincar com dinossauros, mas de forma mais específica. Então, o observar do meu filho, né, foi muito importante, porque foi trazendo esse conhecimento que é necessário para essa caminhada de cuidado como mãe. Então, quando você escolhe a espécie, como quem gosta de cultivar plantas, e aí você sabe que ela tem necessidades específicas, né? A água, o cuidado com o vento, com o que mais que a gente pode colocar relacionado às plantas? A luz, né? Tudo isso tem que ser na medida certa, tem espécies que necessitam mais de luz, menos de luz, mais de água, menos de água, e se esses excessos não forem conhecidos, a planta pode não desenvolver da forma que ela precisa. E esse conhecimento dos nossos filhos, né, a gente pode dizer que essa necessidade que eles precisam para esse desenvolvimento, seja o nosso amor, o nosso carinho, a nossa ajuda, o apoio. Nós, como mães, precisamos de apoio dos profissionais. Eu tenho que colocar aqui como foi importante o diagnóstico precoce do meu filho e a gente poder ter o apoio dos professores, né, com quem ele foi convivendo desde da creche, os profissionais de saúde, terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga,
psicopedagogo, Jonatas também foi acompanhado por psicopedagogas, e a professora dele do AE, eu não sei se ela está aqui, mas são apoios necessários e indispensáveis para ajudar com esse cuidado com os nossos filhos. A rega da planta, ela nunca deve ser igual em toda a época, né? E assim também, os nossos filhos, eles têm fases. Então, a cada fase é uma nova busca da gente aprender para poder ensinar. Hoje, meu filho tem 6 anos, já vai fazer 7, e ele está vivendo, e ele está numa mudança de fase que tem me feito revirar e ligar. A terapeuta dele, ultimamente, tem recebido ligações e mensagens, né, na minha busca de tentar entender essa fase para ajudar, porque o que eu aprendi no início não é o que eu preciso agora, ele vai mudando e eu preciso ir acompanhando essa mudança, ajudando, sendo esse suporte, sendo esse amor, tendo amor, carinho, sendo a luz, sendo o vento, a água, para que ele possa ir se desenvolvendo. E eu li uma coisa interessante, que eu estou falando aqui de plantas para vocês, mas quem convive bem comigo sabe que eu não tenho plantas, porque eu sempre disse que eu não sei cuidar de plantas, porque ela exige muito de nós, né? Tem umas que são bem, você tem que colocar água, não é sempre, não precisa aguar sempre, mas tem umas que você tem que saber o ponto do sol, o quanto de sol. O Padre Pedro tá aí, ele sabe. Tem Risalva também, né, que gosta muito de plantas. Se minha mãe tivesse aqui, ela também estaria entendendo muito. Então, eu tive que dar uma lida para fazer essa associada, mas eu ganhei plantas no início do meu casamento e não deu muito certo, porque elas morreram por falta de água. Mas porque exatamente precisa ter esse cuidado, né? Então, eu fiquei mais para cuidar dos filhos e não de plantas. Mas fazendo uma associação, aí voltando, eu li, Ivone, realmente você tem várias. Eu li uma frase muito interessante relacionada a plantas, e que eu, assim, pensando nas pessoas com quem eu convivo que tem, dizer assim, aprender a linguagem das plantas é necessário, porque elas possuem a sua própria forma de linguagem. E Anderson não está aqui presente, né, o diretor da escola, mas ele gosta muito de plantas, né, tanto que durante essa quarentena, ele encheu a escola de plantas e deu todo um ar diferenciado, que aí a gente vem para a escola trabalhar, não tem pessoas, mas tem plantas, né, e trazem um ar diferente, né, saudável e gostoso de se estar. E às vezes eu chegava aqui e Anderson estava conversando com as plantas lá fora, as flores, e aí ele deu nome a elas, né, então é preciso, para cuidar de plantas, aprender a linguagem delas. Eu também já vi minha mãe, ela conversa, ela pesquisa, ela procura entender o que é que ela precisa para poder lidar com ela. E nós, como mães, cuidadoras, precisamos entender a linguagem dos nossos filhos, nos comunicar com ele, aprender a nos comunicar com eles. Porque o meu filho é verbal, mas tem mães que têm filhos dentro do espectro que não são verbais, então eles não conseguem se comunicar com a voz, com a fala, mas isso não quer dizer que eles não se comunicam, né? Então é muito importante compreender essa forma de comunicação dos nossos filhos, se é com o corpo, se é com o gesto. Inicialmente, quando comecei a notar as características do meu filho, do espectro, ele já estava falando, ele teve o que a gente chama de autismo regressivo, alguma coisa assim, quem tem mais da teoria vai saber. Mas ele já falava palavras, juntava palavras, e ele, aos 2 anos e pouco, ele começou a deixar de falar e começou a apontar para o que ele queria. Ao invés de pedir o que ele já me pedia, tipo, mamãe, água, beber água. Então, ele parou de dizer água, beber água, e ele começou a apontar para o copo. Começava a apontar para o garrafão onde estava a água, né? Então, ele começou a deixar de ter essa linguagem de fala e ficou mais com essa linguagem corporal. Mas, à medida do tratamento, hoje ele é verbal e conversa demais, né? Quem tem contato
O Jonathan sabe que ele tá um tagarela. Mas, assim, é muito importante saber conversar, se comunicar, porque a comunicação não está diretamente ligada à fala, né? Mas entender essa comunicação dos nossos filhos com a gente. E somos esse elo que vamos estar o tempo todo levando a informação deles para os terapeutas, para o psicólogo, para a escola, né? Por isso a importância de nós como pais, como mães, né, mais especificamente, da nossa presença, do nosso cuidado e de estar junto dos nossos filhos. E aí tem também a questão relacionada à planta, voltando. É uma planta frutífera, você planta, ela vai crescendo, e aí, para dar frutos, você precisa que haja também um pouco de paciência. A paciência para que chegue o tempo certo daquele fruto, né? E assim também, a nossa vivência de mãe exige muita paciência. Às vezes a gente quer trabalhar um aspecto, trabalhar uma dificuldade, e a gente quer os resultados logo, mas a gente precisa ser cheio dessa paciência, porque eles têm o tempo deles, e esse retorno vai ser dado porque a gente dá amor, a gente dá carinho e a gente está presente. Então, a gente também precisa ser paciente. Em algum momento, as plantas, elas precisam ser podadas, não como questão por ser mal, por ter algo ruim nela, mas até para que ela, às vezes, precisa fazer isso para absorver melhor os nutrientes, para crescer melhor, né? Eu estou falando assim de plantas com muita convicção, mas quem entende de plantas sabe que é mais ou menos assim, né? Então, essa poda garante efeitos saudáveis, né? Muitas vezes, os nossos filhos, eles acabam apresentando, no decorrer da caminhada, que comportamentos inadequados e que vai precisando ser trabalhado. E, às vezes, trabalhar essas situações dói na gente, né? Mas é necessário para que eles possam continuar crescendo, né? Com paciência, nossa, o tempo todo. Isso é muito importante frisar. E vivendo um dia de cada vez. Isso é algo que eu preciso estar todos os dias me lembrando, né? Porque, às vezes, a ansiedade do futuro, eu me lembro que, quando eu recebi o diagnóstico, eu chorava muito porque eu pensava, como vai ser meu filho quando ele crescer? Então, o medo do futuro não me deixou enxergar o que eu posso fazer agora no presente, né? Isso foi o primeiro pensamento em relação diante do diagnóstico. Mas aí, graças a todo o apoio que eu tive da minha família, que isso eu não posso deixar de falar aqui, que é muito importante, levar essa informação sobre o autismo para os que nos acompanham, para os que estão junto da gente, para os professores, para os lugares onde eles convivem, é muito importante, porque é uma rede de apoio. E esse apoio é indispensável para nós como cuidadores, porque a gente precisa estar sendo cuidado, ser entendido, para cuidar também dos nossos filhos. E aí, quando a planta tem todo esse cuidado, chega um momento que ela precisa, a partir da observação, precisa trocar o vaso, porque ela já está com as raízes crescendo. E aí precisa de que quem está cuidando dela observe isso e troque para um vaso maior, né? E adube e use tudo na medida certa, né? Vai pesquisando para que ela possa aí continuar se desenvolvendo. E aí também não é diferente com os nossos filhos. A gente precisa observar suas necessidades que vão surgindo à medida que eles vão se desenvolvendo, e a gente vai dando esse espaço para que eles possam ir criando raízes e possam ir se desenvolvendo, e acreditando sempre que eles são capazes. A gente vai encontrando o caminho de seguir. Nós, como apoios, como mães, né, como família, vamos encontrar o jeito de caminhar. Precisamos ter essa paciência
e vamos esperar que eles vão crescer. Como as plantas crescem, umas crescem com uma velocidade maior, outras crescem mais vagarosamente, mas crescem, se forem bem cuidadas. E é isso. Teve uma frase que eu li esses dias, de Mário Sérgio Cortella, que ele diz que na vida nós devemos ter raízes e não âncoras, porque raiz alimenta e âncora imobiliza. Então, a gente precisa ser esse sol, essa luz, esse vento, essa água, que vai levar os nossos filhos a ter raízes e a crescer. E, assim, os nossos filhos, eles precisam de todo cuidado para esse desenvolvimento e esse crescimento. E minha fala acabou, porque eu nem sei quanto tempo faz. Mas, simplificando, o cuidar é isso, é compreender o todo, a partir da nossa observação, do estar junto, do conhecer os nossos filhos, reconhecer as suas necessidades e, a partir daí, respeitar o ser que eles são, a singularidade deles e amar. Amar sela tudo isso, amar valida todas essas ações que a gente faz. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. E é essa minha experiência de cuidado. Hoje eu sou muito grata a Deus pelo filho que eu tenho, pelos 2 filhos que eu tenho, que hoje um ajuda o outro, eles são o que me completam, o que me fazem o que eu sou. Eu não queria terminar chorando, né? Porque se eu falar demais, eu já começo a chorar. Mas eu sou muito grata a Deus. E como Neide leu naquele texto, eu aprendo muito mais do que o que eu ensino. Eles são meus educadores diários. E obrigada a todos, e era isso. Depois desse depoimento aí de Jocássia, né? Vou tentar falar. Jocássia emocionou a gente. Jocássia nos emocionou muito. Zuleide falou também aí desse mesmo cuidado com as plantas. Ela começou a ver o cuidado com o filho dela. Então, assim, obrigada, Jocássia, você nos emocionou muito com o seu depoimento. É difícil a gente continuar, né? Mas nós vamos continuar, que nós temos aí muitas pessoas para falar e dar seu depoimento, como de Jocássia. Jocássia, eu quero agradecer, foi, assim, tocante, emocionante o seu relato de mãe, né? Então, vamos continuar aí com o Ricardo, nosso aluno da sala de AE. Ele vai passar aí um contexto dos símbolos do autismo. Seja bem-vindo, Ricardo. Oi, Sônia. Bom dia a todos. Oi, Ricardo. Bom dia. Eu gostei muito aí da fala de Jocássia, muito bonita, com certeza, muito interessante. E há 5 anos que todo evento do dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo, eu estou participando. E nesse ano foi diferente, né? Nós estamos de forma remota, e nesse ano me deram um roteiro aqui para falar. Nunca eu tinha me dado um roteiro. Eu fiquei meio desconcertado porque me deram um roteiro para eu falar. Mas vamos lá, né? Eu tenho 18 anos, eu sou autista, eu gosto muito de física quântica, mecânica quântica, astronomia, astrofísica, gosto muito de história. E assim, né? Para mim nunca foi tão fácil ser autista, né? No meu tempo, quando eu era mais criança, não existia tanta flexibilidade com isso. E isso me marcou muito. Mas hoje temos uma compreensão maior de entendimento. E isso é muito gratificante para todos nós, e para mim também. O passado foi triste, né, infelizmente. A gente ser mal interpretado pelos professores e alunos era uma coisa horrível, mas ainda bem que a escola que eu estudo se renovou enquanto a isso e tudo está perfeitamente bem, né?
Então, vamos lá, Por que existe o Dia do Autismo? Vamos lá. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi criado em 2007 pela Organização das Nações Unidas. O objetivo da data é garantir a conscientização e o respeito do transtorno do espectro autista e, desde modo, reduzir cada vez mais o preconceito contra esse público. De fato, o preconceito neste público é um pouco maior ainda, né? Mas, para você ver, esse dia foi criado em 2007, eu tinha nascido muito antes. Por isso que nunca foi tão fácil para mim, né? Então, vamos entender agora os símbolos do autismo. Um dos símbolos maiores do autismo é aquela fita lá, quebra-cabeça, colorida, que vocês veem, né? Então, vamos entender o significado daquela fita. A fita, feita de peças de quebra-cabeça coloridas, representa o mistério e a complexidade do autismo. É um símbolo mundial de conscientização em relação a esta patologia. Muito usado principalmente no Dia Mundial do Autismo, da conscientização do autismo. Todo dia 2 de abril, quando muitos monumentos ao redor do mundo são iluminados da cor azul. Vocês viram que nesses dias por aí, vocês que não assistiram os jornais, muitos monumentos ficaram azul no dia 2 de abril, em homenagem à conscientização do autismo. E por que a cor do autismo é azul? Por falar nisso, a escolha da cor azul para dar vida ao símbolo do autismo tem um porquê. Sabe que a maioria dos autistas é composto por pessoas do sexo masculino. Sendo assim, a azul usado como uma alusão a casos diagnosticados em pacientes homens. Por isso que a cor do autismo é azul, mas ao mesmo tempo tem aquele símbolo colorido que é muito bonito também. Eu não entendo porquê, mas vamos deixar de lá. E uma das coisas mais importantes que eu vou falar agora é uma lei, né? Uma lei que uma mulher muito batalhadora, mãe de um autista, batalhou por 6 anos para que todos os autistas do Brasil tivessem direitos. Berenice Piana, uma militante brasileira, coautora da Lei 12.764, sancionada em 28 de dezembro de 2012, que leva seu nome, Lei Berenice Piana, institua a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei é muito importante, né? Ela existe desde 2012. E se temos direitos hoje, se as escolas hoje têm esse modo diferente de ensinar, mais fácil, é graças a essa lei que foi criada em 2012. A lei, que eu nunca esqueço, 12.764. Então, gente, essa foi a minha explicação também, né? Mas me deram esse rótulo, né, de explicar tudo isso para vocês, né? Espero que o ano que vem seja todos na escola, daquela forma lá, muito bonita. E na semana passada fui convidado também para participar de outros eventos, mas eu disse que não podia participar porque eu estaria junto com vocês aqui. E esse momento está acontecendo outros eventos, mas eu queria estar com vocês aqui de José Correia. O mundo autista, para mim, é como se eu estivesse em outro universo, né? Um universo mais complexidade, mais surreal, né? É como se eu fosse um astronauta no mundo de vocês, na qual vocês me perguntassem como é o universo do autismo. Isso é muito interessante, né? Como eu já falei, eu já fui muito mal interpretado por professores, eu já fui chamado de
aluno preguiçoso, aluno de mau comportamento. E isso tudo por causa que naquela época não existia tanto conhecimento sobre isso, né? Infelizmente. Antes de 2012 não existia nem lei para isso, então eu passei por muitas situações constrangedoras na escola, né? Eu já tive momentos em que o meu maior inimigo na escola era o professor, por não entender como funciona o nosso cérebro da gente. Então, eu quero deixar para vocês que, por mais que seja difícil às vezes, a gente tem que sempre persistir. Se eu tivesse escutado meus professores no passado, eu não estaria aqui falando com vocês. Porque eu tive a sorte de ter professores que me encorajavam ainda mais a persistir nas minhas vontades. Eu agradeço muito a eles, meus antigos professores, que me ajudaram todo esse tempo. E quando eu cheguei na escola José Corrêa, eu fui muito bem recebido por Neide, a minha pessoa que me auxilia na sala de aula, uma grande mulher, muito especial para mim. E eu também agradeço de coração a Sônia, também uma grande mulher especial para mim, que o ano que vem é meu último ano no Zé Corrêa, mas essas pessoas vão estar dentro do meu coração sempre, né? Então, eu agradeço muito a todas vocês, a Pedro, a Jocássia, que falou palavras muito bonitas, e é só isso. Agradeço muito e feliz dia do coraçãozinho azul para todos vocês. Obrigada, Ricardo, pela sua participação, muito importante aí seu depoimento como aluno, né, sua experiência, você sempre é um aluno, assim, muito ativo nas nossas atividades. Muito obrigada pela sua participação. E agora nós temos um momento de orientação com a psicopedagoga e especialista em educação inclusiva, Luísa Helena. Seja bem-vinda, Luísa Helena, ao nosso encontro. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Me vendo? Pedro, eu vou precisar um pouquinho do seu suporte. Tem como você... Pronto, eu vou projetar agora, viu, Luísa? Tá certo. Então, enquanto o Pedro organiza aí essa questão, eu quero agradecer esse momento de fala, e, assim, para mim é um dos momentos muito importantes. Aí eu saldo aqui os professores, né, os cuidadores, na pessoa de Neide, que me fez o convite para estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento, mas eu já tenho aprendido muito mais, né, com as falas que eu ouvi aí do Ricardo, a reflexão que Neide trouxe, o depoimento de Jocássia, e ainda teremos mais com Carla também, que vai entrar, tem a experiência dela, que eu conheço um pouquinho. Saúde dos funcionários, na pessoa de Pedro, que já o conheço. Os pais e familiares, na pessoa de Jocássia, né? Jocássia emocionou bastante a gente aqui. Eu fiquei até com a voz embargada para iniciar. E foi um prazer ouvir aí o depoimento de Ricardo, né? Ricardo, realmente, as pessoas elas não tinham tantas informações quanto tem agora. Apesar de hoje a gente ainda ter a mídia que passa, a gente ter profissionais, né, que estão na causa, a gente ainda percebe que falta um pouco de informação. Eu vou iniciar aqui a minha fala com a frase que Jocássia já trouxe para a gente. Obrigada, Pedro. Ensina-me de várias maneiras, pois assim sou capaz de aprender. A gente percebe que dentro das crianças, dos adolescentes, das pessoas típicas, cada uma tem o seu jeito de aprender. Não seria diferente com o autista. Então, cada um tem suas especificidades, tem as suas dificuldades, o autista também
Porém, às vezes a gente vai precisar buscar alternativas um pouco diferentes das que a gente está acostumada, para que ele possa aprender mais. Então, a frase aí que Jocássia trouxe para a gente, eu apenas complementei, que o depoimento dela já nos ensinou bastante. Pode passar, Pedro. Vou agora me apresentar, né? Eu comecei a falar um pouquinho antes, pela emoção, o calor do momento, mas eu sou Luísa Helena, estou trabalhando em Vargem Alegre há aproximadamente 7 anos, mas eu sou do Crato. Eu sou pedagoga, psicopedagoga e especialista em educação inclusiva. Então, assim, eu iniciei a minha jornada me especializando na educação inclusiva, porque há alguns anos atrás eu já percebia que existiam muitas crianças que precisavam de um suporte, porém não tinham profissionais suficientes para isso, né? E Ricardo trouxe bem para a gente na fala dele, que apesar de eles terem encontrado profissionais que mostraram, que falavam para ele que ele era capaz, ele também encontrou profissionais, né, que sentiam dificuldade. Em alguns casos, até porque não conseguem realmente, e outros porque falta buscar, né, o conhecimento. Então, com a minha especialização na educação inclusiva, eu fui trabalhar em Vargem Alegre na sala de recurso multifuncional do município. Aí é um prazer conhecer você, Sônia, que está atuando aí no estado, né? Seria no estado. Pode passar. Sim. Então, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho a questão mais burocrática, né? A questão mais informativa, às vezes é um pouquinho mais cansativo, mas eu vou procurar ser bem dinâmica. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem anotar aí, escrever, que eu vou tentar responder. Tanto pode ser no decorrer da minha fala, quanto no final. Então, nós temos aí a classificação do TEA. Antes, nós tínhamos outras classificações. Então, no decorrer do tempo, os profissionais eles foram percebendo que poderiam organizar em grupos. Então, antes nós tínhamos o Asperger, que tem aí um jogador muito conhecido, eu sempre cito esse jogador, porque ele é autista. Na época, ele era classificado como Asperger, mas que é um fenômeno no futebol, né? Que é o Messi. Então, a gente percebe que o Messi, ele consegue desenvolver as habilidades dele ali no futebol de maneira, assim, fenomenal. Hoje, a classificação que nós temos é o transtorno do espectro autista, que é um transtorno relacionado ao desenvolvimento neurobiológico. Antes, associavam bastante as crianças autistas à famosa mãe geladeira, que era aquela mãe que não mantinha tanto um contato afetivo durante a gestação. Isso é um mito, isso não existe. Os especialistas têm comprovado que é relacionado ao neurodesenvolvimento. E hoje, nós temos aí como comprovado, né, os especialistas estão fechando com relação a isso, que uma criança que é autista, que ela nasce autista, é importante a gente ressaltar, a criança ela nasce autista, ela tem as características, ou pode se enquadrar, como nos trouxe aí Jocássia, o autista regressivo, que ele vai o desenvolvimento normal e até ali na faixa dos 3 anos, ele regride. Então, essa regressão, ela também entraria nessas características. Então, quais são as características essenciais que a gente deve perceber,
tanto nós, enquanto família, tanto profissionais, como as pessoas, né? Porque eles apresentam, em alguns casos, um pouco mais visível, em outros não. Quais são as características principais? Ela é feita pelos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, que compreendem a dificuldade em se comunicar, dificuldade em interação social, interesses nos movimentos, aí vai ter interesses restritos e alguns movimentos repetitivos. Esses movimentos repetitivos são as estereotipias e as ecolalias. O que são as estereotipias? São aqueles movimentos dos flips, que é o balançar as mãos. Acredito que a gente já possa ter visualizado alguém com essa característica. Andar nas pontas dos pés, né? Eles andam nas pontinhas dos pés, eles já têm a marcha normal, mas eles se sentem mais confortáveis. Essa questão é interesse restrito. O Jocássia falou aí que o filho dela gostava de dinossauro, não é isso, Jocássia? Por favor, me corrija se não foi isso. Então, eles têm interesses restritos em objetos, em brinquedos. Eles não ampliam tanto. Eles pegam o carro e, ao invés de brincar, né, o convencional, eles ficam girando as rodas. Em alguns casos, eles preferem ficar observando o girar do ventilador. Então, seriam esses interesses restritos dos movimentos, né, que eu falei. Essa interação social, eles se sentem mais confortáveis quando estão em casa, com pessoas do seu convívio. E essa comunicação, essa dificuldade de se comunicar, é porque muitas vezes eles não conseguem se expressar. Isso não quer dizer que eles não consigam. Eles têm estratégias próprias. Pode passar, Pedro. A próxima que eu trouxe aqui, eu trouxe esses slides para a gente tentar visualizar um pouco, né? Se não der para perceber aí, porque acho que não ficou um pouquinho puxado aí, mas vocês precisando, eu posso disponibilizar o material. Nós temos aí os níveis de intensidade do TEA, né? O que é isso? Os especialistas, eles foram classificando nos níveis para que pudessem identificar mais claramente. Como eu tinha falado anteriormente, eles entravam no Asperger, né? Em alguns casos, antes eles eram classificados como transtornos globais do desenvolvimento e o autismo, e hoje a gente tem essa classificação, o nível 1, que é o nível leve, o 2, o moderado, e o 3, severo. O Asperger, que é aí o MESC, ele entraria no nível 1, porque o Asperger ele consegue se desenvolver, eles têm uma linguagem, né, intelectual bem avançada, eles conseguem se comunicar. Ricardo também aí pode nos dar um suporte, né, nessa questão, porque ele tem uma classificação. Quero aqui abrir um parêntese e parabenizar, Ricardo, porque você trouxe assim, informações que são muito importantes, viu? Então, nesse nível 1, o que a gente vai perceber? Para só um minutinho. Está dando para entender? Vocês estão compreendendo? Eu fui falando e aí vocês me dão aí um retorno, por favor, se está complicado ou a linguagem está legal. Dando certo, né? Obrigada aí pela resposta. Então, vamos aqui nos níveis de intensidade que é do TEA. O que é isso? De acordo com o nível em que eles se enquadram, a gente vai perceber o suporte que cada um precisa. Porque se ele está no nível 1, ele vai precisar de um suporte menor. Porque ele é espontaneamente independente, ele tem a dificuldade de comunicação social, de iniciar a interação, a
a vontade é um pouco reduzida e a socialização. Eles têm a fixação, né, nos seus interesses restritos. Trazendo para a sala de aula, geralmente os que entram no nível 1, eles conseguem acompanhar o conteúdo da sala regular, precisando do suporte do mediador, que eu sempre trago assim, o mediador, porque ele vai mediar aí o ensino entre o professor e o aluno. Ele vai precisar em alguns momentos, porque às vezes o professor falou de um jeito que ele não compreendeu, mas o mediador consegue trazer para ele de uma forma bem mais clara. No nível 2, ele vai aí requerer um suporte mais substancial. Esse nível 2, nós teríamos o que antigamente era classificado como o moderado, né? Assim, o clássico, perdão. Eles entravam como autista clássico. Por quê? A dificuldade de comunicação verbal e não verbal vai ser bem maior. Eles vão necessitar de ajuda para interagir e responder ao ambiente. Como seria isso? Geralmente é aquele que os pais, quando chegam em determinado local, eles sempre utilizam cumprimente fulano, responde, vai precisar sempre desse suporte a mais no ambiente familiar ou escolar. Eles apresentam uma frustração maior de mudar os contextos. Então, eles precisam, na verdade, todos precisam, mas aqui já vai ser um pouquinho mais intenso. Eles precisam que as situações que eles irão passar sejam, de certa forma, previsíveis. Então, ele vai para a escola. A rotina dele é a primeira aula, intervalo, depois o segundo momento, né? O primeiro horário, depois o segundo horário, intervalo no meio, depois para casa. Se essa rotina mudar, ele pode ter lá um momento intenso de informação e sentir dificuldade de compreender, por isso a previsibilidade. Então, os familiares, ou o mediador, ou os profissionais da escola trazem essa informação para ele, antecipando para que ele se organize. Eles apresentam algumas estereotipias, algumas mais visíveis, né, como eu falei, o sacudir a mão, andar nas pontas dos pés. Em alguns casos, alguns eles ficam fazendo sons com a boca. E a ecolalia. O que é a ecolalia? São falas fora de contexto. Então, se ele gosta de assistir determinado desenho ou gosta de determinado filme, eles reproduzem essa fala com frequência. São as ecolalias. E temos aí, para a gente concluir os níveis de necessidade de suporte, o severo, que requer intenso e constante suporte. Eles apresentam mais necessidade de suporte, né? Requer o intenso e constante suporte, eles apresentam um déficit de comunicação e interação muito limitado e grave. Em alguns casos, como o Jocássia já nos trouxe, tem a questão do não verbal. Então, o severo, geralmente, eles apresentam mais a questão da comunicação que vai ser dificultada. Eles se mutilam, né? Seja para morder, se bater, jogar no chão. Então, a gente precisa aqui de um cuidador, né? Seja na escola, seja na família. Porque muitas vezes eles vão ter um estresse de informação ou de sensações e vão precisar de alguém que tome o cuidado para que ele não se machuque. Pode passar, Pedro. Nesse próximo, foi a atualização que nós temos agora, né, do CID-10 para o CID-11. Então, a gente percebe a evolução no olhar dos especialistas
para essas crianças, adolescentes, né, dependendo da época em que sejam diagnosticados, que eles vão melhorando. Antes, a gente tinha aí o autismo infantil, autismo típico, síndrome de Rett, outros transtornos desintegrativos da infância, transtorno com hipersimia associada, síndrome de Asperger, outros transtornos globais não especificados, no CID-10. No CID-11, o que é o CID? É a classificação, né, que nós temos relacionada às doenças e às deficiências, que é médico, essa questão é médica. E hoje, no CID-11, eles já trazem aí, ó, o TEA sem deficiência intelectual, leve ou nenhum prejuízo na linguagem funcional. Então, existem vários tipos de, não seriam tipos de autismo, mas as pessoas apresentariam vários tipos e cada um iria se enquadrar mais corretamente, que a partir disso a gente consegue procurar o suporte maior. Aí, esse dado aqui eu trouxe só para que a gente tivesse o conhecimento. Pode passar, Pedro. O próximo que nós temos, que aqui é o que é relacionado ao nosso cotidiano, né? Bem específico. Como que a gente pode identificar o autismo em criança? Jocássia já nos trouxe aí que ela percebeu que o filho apresentou desenvolvimento normal e depois ele regrediu, trazendo aí a necessidade de procurar um fonoaudiólogo. Não é isso, Jocássia? Então, dependendo da situação, a criança ela vem desde ali o nascimento. Nessa parte, eu já ouvi relatos de mães que do nascimento já percebiam que a criança tinha algo que era diferente. Ao nascer, não chorou, mas isso são relatos de mães. Os especialistas, eles nos trazem aí a necessidade, inclusive eu sou ativista na questão de perceber, de a gente trazer essa informação de maneira precoce, porque a partir de 1 ano e meio, a gente já consegue identificar muita coisa. Então, quanto antes procurar os especialistas, melhor. Pedro, pode passar, que aí eu vou trazer bem específico quais são as características que as crianças, eu fiz um paralelo das crianças e dos adultos, que lá na frente eu vou justificar a questão do adulto. Então, o que eu, enquanto família, ou enquanto profissional, quando visualizo uma criança ali no meu dia a dia, posso perceber? A criança que apresenta o autismo, ela vai ter o contato visual pobre. Como assim? Ela não vai acompanhar o movimento. Mas isso a gente também precisa ter um certo cuidado, porque existem crianças que possuem uma deficiência visual. Então, a gente analisa se ela não tem algo visual. Como seria esse não acompanhar o movimento? Então, o bebezinho ali, quando está se desenvolvendo, por volta, né, dos 6 meses, 9 meses aproximadamente, quando a mãe vai amamentar, a criança não consegue ainda, eu sempre utilizo o termo ainda, porque no decorrer da vida, que a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo as intervenções, eles desenvolvem, a criança ela não consegue manter o contato visual com a mãe. Então, ela está amamentando e a criança não consegue permanecer olhando para ela. A mãe, enquanto isso, né, fala que conversa e ela não retorna. Então, realmente, ela não consegue acompanhar. E você passa algum objeto na frente da criança e ela não apresenta nenhuma reação. A primeira coisa que a gente tem que observar, contato visual pobre. A segunda, nós temos aí a ausência ou pobreza enorme de balbucio.
A criança, ela vai ouvindo os sons dos pais ou o familiar mais próximo falar, e ela vai retornando, né? Seja com um sorriso, como o Neide acabou de colocar aqui na informação, na mensagem, um sorriso, porque você sorri, ela te dá um sorriso de volta, ou então ela recusa, você faz alguma careta e ela te dá uma reação. A criança que tem o autismo, ela não vai te dar esse retorno, né? Nem o motor e nem o vocal. O que seria esse motor? Aquele você bater palminhas e ela querer te imitar. Ela pode não conseguir ainda bater a palminha direito, mas ela vai tentar fazer algum movimento com as mãos. Então, é outro indício que a gente precisa avaliar. Levando em consideração, gente, que nesse caso, ela não teria aí a questão da deficiência física, né? Ou a questão da fala. Outro indício que a gente precisa observar: ausência de gestos sociais. Então, a gente fala com a criança, lembrando que nós estamos aqui trazendo do desenvolvimento que os especialistas colocam como típico, né? Então, ali, aproximadamente 9 meses, próximo a 1 ano, algumas crianças um pouco antes, algumas um pouco depois, porém, dentro de um limite. A piscadinha que os pais fazem, faz a piscadinha. A criança, ela tenta também, dá um tchauzinho, manda beijo, todas essas coisas que as crianças típicas, eles já não vão apresentar quando são os atípicos, né? São os autistas. Não tem interesse, outro ponto, né? Então, nós vamos aí para o quarto. Não tem interesse com o colo da mãe ou pai. Então, para eles, é, de certa forma, indiferente. Não sentimental, porque os estudos têm comprovado que as crianças autistas, elas têm sim sentimentos. Elas sentem um pouco mais de dificuldade de aí estar apresentando o sentimento dela. Então, elas preferem estar no berço, ou na rede, ou no carrinho, do que no colo da mãe. E, na hora de brincar, elas preferem ficar só com aquele objeto e pronto. As outras pessoas ao redor não chamam tanta atenção. São crianças aí, para a gente finalizar essas características iniciais, que são um pouco irritadas e opositoras em ambiente familiar. Então, elas se sentem desconfortáveis. Aí entra como a questão de ser opositora, porque o que a gente tem como dentro do que a gente convive é que a criança, ela se sente mais confortável no ambiente familiar. Pode passar, viu, Pedro? Então, essas seriam as características para as crianças, né? Vamos lá, só fazendo uma pequena revisão para a gente finalizar: o contato visual pobre, a ausência de balbucio, de gestos, não tem interesse com a questão do colo da mãe, do pai, e são um pouco mais irritados. Essa irritação, a gente traz a questão do choro. Muitas mães relatam, né, que elas choram bastante e elas não conseguem identificar. Não, às vezes não é nada relacionado à questão médica. Isso, Neide, tem essa questão de balançar o corpo, né, entra lá nas estereotipias, né, das crianças. Elas apresentam esse balançar do corpo também. Obrigada pela contribuição. Aí nós temos agora, na questão dos adultos. Por que eu trouxe os adultos também? Clay Bridges, se vocês tiverem a oportunidade de acessar no YouTube, Facebook ou no Instagram, ele tem algumas pesquisas relacionadas a alguns estudos e ele tem comprovado a quantidade de adultos que hoje estão sendo diagnosticados com autismo. Eu não sei se Ricardo foi já adulto,
adolescente, né, que ele foi diagnosticado. Mas hoje está bem elevado esse índice, porque tanto as pessoas estão conhecendo mais, quanto os especialistas, né, utilizam aí as escalas que podem contribuir e facilitar. Por que eu trouxe a identificação dos adultos? Porque quando a gente faz uma avaliação, eu, enquanto psicopedagoga e especialista na educação inclusiva, quando eu realizo a anamnese, que é uma entrevista que eu faço com os pais, eu sempre identifico algo relacionado ou ao pai, ou à mãe, ou alguém da família. Por isso entra também a genética. Então, os geneticistas estão trazendo bastante que uma criança, quando ela é diagnosticada com autismo, se você for buscar a informação na base familiar, alguém tem. Em alguns casos, o pai, em alguns casos, a mãe, às vezes um avô, um tio. Sempre eles trazem alguém que apresentava as características, mas que era tido como danado, teimoso, que eram esses os termos pejorativos que utilizavam, né? E Ricardo trouxe bem aí. Muitas vezes não fui compreendido, que achavam que eu era preguiçoso. E, na verdade, não é. O processamento da informação que eles precisam de um tempo maior. Pode passar, Pedro. Aí aqui eu trago a questão dos adultos. Aí a gente pode... Isso, o histórico familiar é imprescindível na anamnese. Algumas características, mas vamos lembrar, gente, não significa que seja realmente. Existem aqueles adultos que são tímidos, né, apresentam outras coisas que não necessariamente o autista. Então, o autista adulto, a tendência é a não olhar nos olhos, assim como a criança. Mas no adulto, a gente já espera que ele permaneça, que ele segure esse olhar, ele faça essa troca. Então, o adulto, ele desvia bastante. Você conversa aqui com ele, aí eu estou aqui me comunicando com a câmera. Mas se fosse uma pessoa, né? Isso, Sônia, muitos só conseguem adulto, realmente. E aí sofrem toda uma vida porque não passaram, né, antes. Então, eu estou aqui, se fosse outra pessoa, eu conseguiria manter esse olhar fixo no outro. O autista, ele desvia constantemente, ele conversa com você e ele olha para outro lugar, ele mexe a mão, o autista adulto, tá? Eles tendem ao isolamento social, que é o que é desde a infância. Mas ele adulto, a gente já espera que ele consiga se manter nas relações sociais, nos lugares, né, com mais tranquilidade. Então, aquela pessoa que prefere ficar sozinho, reuniões de família, os momentos em família, estão todos lá jantando, na mesa para jantar, e ele prefere que todos se sirvam e só vai no final, né, levando em consideração a questão autística, tá? Essas pessoas, elas são bastante criticadas pela família, como frio, estranho, chato, que o jeito de agir é diferente. Então, não é porque ele não gosta, é porque ele precisa de um processamento diferente, né, para que ele compreenda a situação. Possuem rigidez de pensamento, são aquelas pessoas que têm opiniões fixas. Então, pau é pau, pedra é pedra e ninguém muda, né? Eles não conseguem ter aí a flexibilidade na informação e no pensamento deles. Tem que ser do jeito deles e pronto, acabou. Em alguns casos, eles têm o palavreado rebuscado, além do literal, então são pessoas que se comunicam muito bem, falam super bem, ou o inverso também. Né? Aquela pessoa calada que prefere ficar na dela. E o famoso honestidade seca. Então, eles são, todo autista
bem honesto, mas o autista, quando ele está na fase adulta, ele é bem seco, então se ele não gostou, ele chega para você e fala, sem procurar palavras para justificativas, né? Ele é bem honesto. Assim. Oi. São sistemáticos e possuem hiperfoco, assim como as crianças, eles também possuem hiperfoco, mas aí eles vão aqui relacionar algo adulto. Então, pode ser a física, pode ser a questão de uma atividade física, se ele for ser atleta, for no futebol, ele é hiperfocado nisso. Aí pode passar, viu, Pedro? Essas pessoas, como elas passaram um tempo maior, eles sofreram mais com a questão da rejeição, em alguns momentos não foram acolhidos pela família, essa situação, eles apresentam um risco maior de transtorno depressivo. Então, existem pessoas que são depressivas não porque têm a depressão em si, mas porque tem o autismo como base, que não foi diagnosticado, e ele acabou desenvolvendo a depressão, e acaba que o sofrimento é maior, porque ele fica naquela fase, fica depressivo, passa, depois retorna. Então, o sofrimento se torna maior. Apresentam ansiedade generalizada, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, os desajustes sociais a longo prazo, né, que podem afetar, em alguns casos, o casamento. Eu já ouvi relatos de pessoas que chegavam para mim, casais, né, vinham com a criança autista e um dos dois apresentava, e eles relatavam, nosso casamento está acabando, porque eu não consigo compreender o meu companheiro. Então, acaba afetando, né, e pode ser aí a base para não conseguir expressar suas emoções. Pode passar, Pedro. Eu trouxe aqui a imagem, eu trabalhando e essas... Isso, muito bem, Paulo Vilar. Eles têm realmente a dificuldade de trazer a questão de ser a abstração, né? Precisa ser tudo concreto. Eu trouxe aí esses dois, eu tenho autorização das mães, né, para divulgação. Talvez vocês já conheçam, em alguns casos profissionais, e algumas famílias também já podem ter visto. Nós temos dois autistas, que na verdade eu sempre falo, eles possuem as características autistas, mas antes de tudo eles são pessoas. Temos Rian Carlos, né, filho de Erlon e Islânia, e temos Miguel, José Miguel, que é filho de Luara e Rivaldo, que eles são de Lavras, vêm fazer atendimento comigo. E eu sempre trago eles porque os pais, quando chegaram para mim, falavam que eles não estavam conseguindo e percebiam que a dificuldade para se desenvolver ia ser muito grande. E hoje a gente conhece a Rian, que é o símbolo do autismo em Varzea Alegre, né? A frase que eu gosto de utilizar bastante a vida é como um quebra-cabeça. Deveríamos parar de tentar encaixar as pessoas onde elas não cabem. Então, não é porque ele tem o autismo que ele é obrigado a se encaixar no que a sociedade quer. Por que a sociedade não procura também se encaixar, né, nas necessidades dele? Então, para finalizar, alguma dúvida? Luísa, Oi. eu gostei muito da sua palavra aí, né? Eu também gostaria de ser atendido por você também. Seria muito interessante. Eu nunca tive a sorte de ter uma pessoa assim como você na minha infância, né? Será um prazer, Ricardo, conhecer. Hoje eu atuo na escola, né, do município, lá na Orniquim da Siebra, na Vajota, mas eu também faço atendimentos psicopedagógicos na Espaço Essência, que fica aqui o convite, quem desejar conhecer o local.
ir para nos conhecermos pessoalmente, né, com todos os cuidados que hoje nós precisamos, né, estou à disposição também para outros momentos como esse, porque é algo que eu gosto. Eu tenho aqui uma reflexão que a professora Rosane, acredito que vocês devem conhecer, ela é da equipe multidisciplinar do município. Para que a gente possa refletir também, até que ponto nós somos normais? Façamos uma lista das principais características do autismo e tracemos um paralelo. Dificuldade de interação. Número 1, dificuldade de interação. Todos nós temos facilidade de interagir? Será que todos nós conseguimos interagir em todos os ambientes com tranquilidade? 2, problemas com linguagem e afetividade. Somos, de fato, uma sociedade empática em todos os aspectos e nos comunicamos sempre da melhor forma possível? 3, alguns autistas podem apresentar crises de agressividade, nervosismo ou excesso de passividade. Então, nós temos aí o agressivo, o nervoso, o excesso, o passivo. Será que nós, ditos normais, nunca nos apresentamos dessa forma? Será que a gente não tem momentos que a gente é um pouco mais agressivo nas palavras ou nas ações? Fica um pouco nervoso com determinadas situações? 4, baixa capacidade de atenção e concentração por um período de tempo mais longo. Será que sempre estamos atentos e concentrados no que vemos e ouvimos? Será que nós sempre mantemos ali tem um momento de reunião, então eu vou ficar prestando atenção, eu não vou perder o foco, 5, comportamento repetitivo e movimentos estereotipados. Será que na nossa vida nós nunca caímos nas mesmas atitudes, mesmo tentando e querendo fazer diferente? 6, resistência em mudar a rotina. Será que temos facilidade em aceitar a mudança e ousadia para mudar o percurso sempre que é necessário? Aí aqui ela encerra essa reflexão com essa pergunta que eu deixo também para nós. Até que ponto somos normais, dito normais? Então, com essas reflexões da professora Rosane, eu encerro a minha fala. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se passei um pouquinho do tempo, eu peço desculpas, mas é porque é algo que eu gosto bastante. Eu me sinto feliz em poder contribuir na evolução das crianças, não para me promover, mas para que eles consigam evoluir. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos pelo momento, e eu encerro aqui a minha participação. Luísa Helena, assim, temos agora uma contribuição excelente, com muitas informações importantíssimas. Quem dera a gente tivesse mais tempo para abrir para perguntas, né? Que eu tenho certeza que seria muito rico esse momento e teria, né, várias indagações. Foi um prazer conhecê-la, assim, foi um momento muito, assim, de informações importante para a nossa caminhada. Como o Neide colocou aí, depois dessas colocações de hoje, nós teremos ainda, assim, muitos momentos a refletir sobre esse assunto. Mas no nosso tempo, né, assim, a gente está aí com um cronograma, infelizmente nós não temos essa abertura aí, com esse tempo para indagações. Mas muito obrigada, Luísa Helena, foi um prazer. E agora nós temos a contribuição de Carla, que já trabalhou conosco na Escola José Corrêa Lima, e ela vai abrir aí para falar conosco também a sua parte da sua orientação e suas informações. Bom dia, Carla. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Testando aí. Dá para me ouvir? Sim. Ótimo.
Então, assim, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, à escola José Correia, como a professora Sônia falou, já pude trabalhar, já pude contribuir, né, um pouco lá nessa escola. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela e sempre que me fazem um convite, assim, não tem como, não tem como negar. Então, eu gostaria de agradecer a todos, em nome, né, na pessoa do Pedro, que me fez o convite, e vamos lá, né? Então, assim, eu gostaria também de parabenizar, né, todos os participantes, a Neide, né, cuidadora, já trabalhamos juntas, sei, assim, o quanto ela é comprometida com o trabalho que ela faz, a Jocássia também, né, uma mãe exemplar, os depoimentos dela, ela sempre acaba nos emocionando, né, tínhamos um grupo de mães de autistas, vou já me apresentar também, e, assim, na fala dela, ela sempre emociona, ela tem o dom de fazer as pessoas emocionarem, se emocionarem. Também ao Ricardo, né, eu fiquei, assim, muito, muito feliz em ver um autista, né, uma pessoa com autismo adolescente, adulto, porque quando a gente fala, né, em autista, só vem à mente, a memória da gente, desculpa ficar aí, que eu estava carregando, a criança, né? É autista, é uma criança. Então, assim, quando eu vejo um adolescente, um adulto autista, eu fico até um pouco curiosa. Se eu pudesse, eu marcava até uma roda de conversa assim com todos os participantes para a gente poder até trocar informações, porque a gente fica muito curiosa, né? Porque eu também sou mãe de uma criança com autismo, né? Meu filho tem 4 anos. Foi diagnosticado aos 2. Então, assim, é um universo, como já falou na fala dela, né? Que cada fase é um jeito, é uma maneira, e a gente, às vezes, fica, né, sem saber como é que se lida com a situação. Então, assim, eu fiquei bem feliz em ver um adolescente, né? E, assim, tem os interesses que eu também gosto, viu, Ricardo? De mecânica quântica, de física quântica, eu gosto bastante. E, assim, a contribuição de Luiz Helena, né, da minha colega psicopedagoga, sou psicopedagoga, Luiz Helena, muito importante a fala dela. E, assim, que bom que a gente tivesse mais tempo mesmo para a gente estar estendendo aí esse debate, né? Mas vamos ao que interessa aqui. Assim, eu vou procurar ser um pouquinho breve por conta de alguns compromissos também que eu tenho. Aí eu deixei o meu filho lá com a minha mãe, porque, assim, eu achei melhor por conta que ele faz o barulhinho dele, né? Como Luiz Helena citou, né? Tem alguns autistas que têm as estereotipias, têm suas características, e ele tem 4 anos e é não verbal, né? Ainda, porque com certeza ele vai desenvolver a fala, né? Porque se comunicar, já se comunica, mas a fala, a gente ainda está aí, né? Tá no processo aí. Então, ele tem algumas estereotipias vocais, né? Digamos assim. Então, eu achei melhor, e a minha mãe acabou vindo aqui, e ele, então, beleza. Mas ela já mandou uma mensagenzinha para mim dizendo que ele se desorganizou um pouco, né? Tava uma crisezinha sensorial, mas ela já conseguiu contornar a situação. Mas, enfim, quando o Pedro me convidou, né, para fazer parte desse momento, ele me deu um tempo de 15 minutos, aí eu já me organizei, porque minha vida é bem, assim, cronometrada, digamos assim, tem que ser bem organizada, mas vai dar certo, né? E ele pediu para eu falar um pouquinho sobre benefícios e conquistas, né, das pessoas com autismo. Nós já tivemos aí várias informações bem significativas, né? A questão da caracterização do Ricardo, da orientação, né, da psicopedagoga Luiz Helena. Então, vamos aqui à questão dos benefícios, né, dos direitos já conquistados até agora pelas pessoas para as pessoas com autismo. Então, a gente, para falar em benefícios, em conquista de direito, a gente tem que falar sobre a lei, né, 12.764/2012, que é a lei da inclusão, né,
que quem, digamos, quem esteve à frente, né, da criação dessa lei foi uma mãe, a Berenice Piana, né, por isso que recebe o nome, Lei Berenice Piana, por conta que foi ela, né, que é uma mãe e ativista também, que conseguiu aí mais esse direito, que foi, digamos assim, que com a chegada dessa lei, foi um divisor de águas, né, para a comunidade autista, e ela é de 2012. Então, digamos que ela é recente, né, ela tem aí 9 anos. Então, ela foi, assim, bastante significativa, né, para a comunidade autista por poder contemplar os autistas, né, as pessoas com autismo, também com leis, né, com direitos que assegurassem realmente todas as necessidades deles. Mas aí eu começo com uma pergunta, né, será se essa lei, né, ela é realmente eficaz no Brasil? A gente, às vezes, acaba se perguntando, né? A gente sabe aí que o aumento, né, de os casos de pessoas com autismo, a cada dia, né, está crescendo mais. Atualmente, 1 a cada 54 pessoas dentro, né, do espectro. Então, assim, era preciso que tivesse algo que assegurasse os direitos, né? Porque a gente sabe que a gente vive, a nossa é essa, né? Eu costumo ser uma pessoa muito otimista, mas a gente não pode negar a realidade. A gente sabe que direitos são negados, né? A gente sabe que muitas vezes os direitos que são direitos, né, como o próprio nome já está dizendo, muitas vezes são vistos como favores, é o que eu sempre falo, né? Ah, foi um favor que se fez. Não é favor, é um direito, né? Então, se é direito, se é de direito, é da pessoa e acabou, né? Então, essa lei, ela garante os mesmos benefícios da pessoa, né, com autismo, da pessoa com deficiência. Então, os mesmos direitos de pessoas com deficiência, o autista também tem, né? Então, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, né? Legalmente, ela tem os mesmos direitos. E, assim, a gente são vários direitos, né, já conquistados, e tem vários outros aí ainda para ser conquistado. Mas, se eu for falar de todos os benefícios, né, a gente vai levar muito tempo. Então, a gente eu vou falar só de alguns, tipo, os benefícios que os autistas puderam, né, ter até agora, que é muito importante, que é dentro do contexto que a gente está, que é a questão da inclusão escolar. Então, é um direito. O diretor, o gestor, ele não pode negar de forma alguma a matrícula, né, da pessoa com autismo. Aconteceu comigo, assim, eu não fui negado, óbvio, mas a diretora lá do creche que ele foi matriculado, que o meu filho foi matriculado há 2 anos atrás, ela não tinha vaga, né? Eu procurei algumas creches e nenhuma tinha vaga por conta da demanda muito grande, né? Lógico que os pais precisam sair para trabalhar, as mães, e a creche, né, é um suporte aí a mais. E eu preferi colocar ele numa creche pública, até por questões de assegurar direitos, né? Porque até então, as particulares daqui da nossa cidade, elas não tinham, digamos assim, que ele não tinha um cuidador, um mediador, né? Uma pessoa para estar ali fazendo a mediação entre o professor e o aluno, que eu defendo, né? Eu defendo a importância de se ter um mediador. Lógico que, como se trata de um espectro, vai ter pessoas que não vai ter a necessidade. Mas, no caso do meu filho, que estava num autismo moderado, por conta que não é não verbal, né, quando se recebe o diagnóstico, existe a tríade, né, do autismo, que acho que Luiz Helena também falou, que é que eles vão observar, né, questão de comportamento, interação social, que é muito importante, e comunicação. Então, o meu filho, ele tinha dificuldade, ele precisava de uma ajuda nesses 3 aspectos, tanto na questão da interação social, como da comunicação não verbal, né, ainda.
e também do comportamento, né? Ele tinha estereotipias, tinha interesses restritos, enfim. Então, ele precisava de alguém que estivesse lá com ele para fazer essa mediação. E, assim, outro direito também, né? A questão da adaptação curricular, o professor da sala de aula, como ele precisa adaptar as atividades, né? O conteúdo de sala de aula para as pessoas dentro do espectro, coisa que às vezes também não acontece. Falo do trabalho em outras escolas e sei a resistência que é os professores em adaptar, em querer adaptar, né? Às vezes pode ser que não seja nem porque não quer, né? É realmente porque é algo novo, né? Não sabe como. Eu não sei como. Mas também a gente indo para o outro lado, né? Não é uma porque quando se quer, você pode fazer do impossível possível, basta querer. Então, tem essa resistência também, e é um direito, né, é um benefício que foi conquistado também, está na lei, que as atividades precisam ser, o conteúdo, né, em sala de aula precisa ser adaptado. E, assim, graças a Deus que aqui na nossa cidade, nós temos uma lei que assegura todos esses direitos que eu falei, né? Devido também a uma manifestação do grupo de mães que Jocássia participava, né? Jocássia, eu e outras mães também que participaram, a Islânia, né? Que a Luísa falou sobre Rian. Rian realmente é, digamos assim, uma referência, porque até hoje eu ainda entro em contato com Islânia, né? Quando eu percebo que meu filho tá com algum... Eu ligo para a Islânia, por quê? Que eu ligo para ela ou então mando mensagem, né? Porque ela já passou por todo o processo, então ela sabe. Então eu me comunico muito com ela, para me tirar dúvida. Porque eu estudo muito sobre autismo, eu estudo ABA, porque é comprovado que ABA é o melhor método para as pessoas, né? Para não só ensinar, né? Mas para contribuir para uma qualidade de vida para as pessoas com autismo. Então, assim, eu estudo, eu leio, eu estou aprendendo de leis e tudo, mas a gente nunca sabe, a gente não assim, de tudo, né, na verdade. E são trocas mesmo. A gente precisa trocar, né? São trocas de informações, trocas de conhecimento, e é muito importante esse momento, né? Então, falando sobre a questão da inclusão na sala de aula. Assim, infelizmente, como eu falei, existe muita resistência por parte de algumas escolas em não querer. Tem escolas que não tem o mediador, não tem o cuidador, né? Cada escola, cada município tem o seu termo, tem pessoas que utilizam cuidadores, tem que não gostam muito desse nome, outros já gostam de acompanhamento terapêutico, enfim, mas eu trabalho em uma escola de outro município, que eu sei o quanto é desafiador, o quanto é difícil, o quanto é desgastante para a gente. Já peguei, assim, já tive alguns problemas, assim, problemas que eu digo no sentido de questões de divergência de opinião, né? Professores muito resistentes, né? Muito resistentes em relação, principalmente à questão da adaptação curricular. Então, por isso que eu fiz a pergunta, né? Será que se a lei Berenice Piana é realmente eficaz aqui, né? A gente, fica aí a pergunta. Mas, enfim, a gente, né, tá na luta e eu acho que, assim, eu acho não, com certeza. Se a gente for fazer uma análise de todos esses benefícios que já foram atestados, você pode observar que sempre tem um familiar, né, aí no meio. Lógico que tem pessoas que não tem, né, nenhum autista na família e que vestem a camisa e que são ativistas, mas se você for observar, sempre tem algum familiar aí no meio, né, envolvido, digamos assim. A lei Romeu também, né, do Marcos Mion, Romeu Mion é um pai ativista, então é por conta desses familiares, né, dessas pessoas que estão lá na luta que nós conquistamos, né, tantas coisas.
Então, assim, pessoal, infelizmente, como eu falei, eu não vou poder me estender muito por conta de um compromisso já agora às 10h10, mais ou menos. Mas, assim, eu gostaria de dizer que foi um prazer imenso, né, participar, assistir do início ao fim, todas as falas dos nossos convidados. E eu vou terminar até com uma fala da Berenice, né, que diz assim, quando você tem uma lei que garante o direito do seu filho, fica muito mais fácil. Eu falei que será se realmente, né, ela funciona, mas graças a Deus que ela existe, graças a Deus que ela está aí. Porque se não fosse ela, com certeza, talvez a gente não tivesse conquistado, né, tanta coisa aí, né, tivesse conquistado tantos benefícios. Pois, pessoal, gratidão, muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom, né, estar falando sobre o assunto, e é isso. Nossa gratidão, Carla, né, pela participação. É sempre muito bom nos encontrarmos, por um momento tão